Fala pessoal, beleza? Primeiramente, vou me apresentar aqui. Eu me chamo Matheus, eu sou estudante de tecnologia e o intuito desse vídeo é eu estar auxiliando alguns colegas de turma a estar conseguindo configurar o IntelliJ e não só isso. Eu também vou resolver alguns exercícios de sala de aula, até para mostrar um pouco da minha expertise, né? Para não só ajudar meus amigos, também tá mostrando um pouco assim de como eu já me organizo com as coisas e tudo mais, né? Hoje eu tô voltando de uma aula, né? Na verdade, eu acabei de chegar de uma aula e aproveitando um pouco que tá tudo morno na cabeça, eu vou estar explicando algumas coisas aqui, que é nada mais nada menos que o ambiente básico de configuração para você estar programando em Java, né? Que é baixando uma IDE chamada IntelliJ, né? Mas antes de tudo, eu vou explicar para vocês toda essa interface estranha aqui, né? Vocês podem estar se perguntando, o que que é isso? Já começou um ambiente totalmente diferente do que eu costumo trabalhar, porque o pessoal geralmente começa trabalhando com Windows, né? Aqui eu tô no Linux, mas é somente um sistema operacional diferente, porque a gente vai fazer não vai implicar eu estar no Windows e você estar no Linux, ou do contrário, né? No caso aqui, eu estando no Linux e você no Windows, não vai fazer tanta diferença, até porque a gente vai trabalhar só dentro do ambiente do IntelliJ, né? É lógico, o download ele é diferente, né? Até porque a gente vai tirar de base aqui é um, um recurso que o professor passou pra gente, né? Que é um curso, né? De iniciação rápida. Aí é que ele fala que o curso é para você que está antenado com o mercado e precisa aprender Java. Os pré-requisitos do curso são saber lógica de programação e querer aprender, né? Java ele é um tanto quanto um pouco complexo, não tão muito intuitivo para quem está começando na programação. Mas eu ainda assim gostei muito da forma que esse material trouxe o conteúdo, porque ele te força a você ter que sentar e estudar. E isso é um mercado de programação. Você tem que ter essa disciplina de sentar e estudar, né? O curso aqui fala que ele é autoinstrumental. Isso significa que o aluno quem controla o tempo que estuda. E você quem escolhe o prazo de início e término do curso. Lógico. Se você começar e ficar uma semana, 2 semanas sem nem mexer, isso não vai ser nem um pouco aproveitoso, né? Então você vai acabar perdendo produtividade ali. Se você fazer isso, né? Eu sei que todo mundo tem seus compromissos, né? Mas ainda assim vocês têm até o recurso desses vídeos que eu vou ficar publicando, né? Porque eu vou estar lendo o material. Lógico, eu não vou ler o material, eu vou explicar o que eu achei importante, passar meio que rápido, explicar nível de código ali e também resolver os exercícios. Eu não sei, tipo, qual que vai ser o nível de engajamento disso daqui, né? Mas é bom que eu mostre para vocês um pouco como é que eu me organizo para vocês, quem sabe, tirar de base para se organizarem também. E não que o meu jeito é o jeito certo, mas é a forma que eu me organizo e se vocês se adaptarem para isso, eu acho que vocês vão ter um bom resultado também. Fechou? Então aqui, ó, o curso de Java para iniciante e tudo mais. Eu clico aqui, ele me direcionou para um PDF. Resumindo, o que que esse primeiro módulo fala? Ele traz coisas bastante importantes, né? Inclusive, se não me falha a memória, esse módulo está até salvo no computador aqui com algumas assinaturas, né? Vamos, algumas marcações que eu fiz, né? Eu vou abrir com o Edit aqui, porque o Edit tem um recurso interessante, né? Que é você pode marcar o texto dele e depois que marcar, você pode abrir e editá-lo, né? Então, por exemplo, uma coisa ignorar tudo que tá para trazer, que já é importante saber que existe ferramentas, né? Para você começar a programar em Java, né? E é entender o conceito que é uma JRE, né? O Java Runtime Environment contém tudo aquilo que um usuário comum precisa para executar uma aplicação Java, uma JVM e bibliotecas. Como o próprio nome diz, é um ambiente de execução Java. Isso aqui é interessante porque para você rodar aplicações Javas, você precisa de uma JVM, né? É uma máquina virtual que ela pega basicamente um código Java, ele é compilado, né, para um tipo de código chamado bytecode, né? E esse bytecode, ele depois ele é compilado para o código de máquina, onde você consegue executar a aplicação em si. O maior exemplo que a gente tem assim é o Minecraft, né? Você não baixa só o Minecraft, você tem que ter o Java instalado no seu computador para você poder jogar o Minecraft. Para quem não sabe, o Minecraft, eu não sei se ainda funciona assim desse jeito, mas ele foi feito em Java, né? Então, pelo menos eu, quando eu era menor, eu lembro de ter que baixar um Java para poder jogar Minecraft. E era por causa disso.
porque ele precisava do ambiente, né, a máquina virtual Java para você rodar a aplicação, né? E o que seria o outro aqui, que é o JDK? Né? O JDK, ele é o kit de desenvolvimento. Né? Ele é composto pela JRE, ou seja, obrigatoriamente para você poder desenvolver em Java, você tem que ter a JRE, né? E não só isso, um conjunto de ferramentas úteis para você começar a desenvolver em Java. Né? Aí aqui ele traz uma breve overview sobre a história do Java. Começou lá com Java, com JDK 1.0, né? O JDK 1.1, o JS, depois virou JSE 1.2, depois 1.3, 1.4, depois foi para 5, 6, né? E se não me engano, a gente está na 22, né? Se eu der um Ctrl Alt T aqui no Linux, né, eu consigo dar um comando que é java version, né, de versão. Tudo que você quer confirmar se está baixando no seu computador, você geralmente usa esse recurso, né? Por exemplo, o Java, ali, ó, ele me trouxe que eu estou usando, tá baixado no meu computador, o OpenJDK 21.0.4, né? E tem o compilador, né, que é o Java C version, né? É um padrão, pessoal. Se você quer saber como você alguma coisa instalada no seu computador, você usa esse recurso aqui. Uma coisa que a gente fez na sala hoje, né, foi o git, né? A gente queria saber se o git estava baixando no computador. Como é que é o comando? Git version. No meu computador, no caso, está baixado. Não serve só para isso. Ah, eu quero saber se o Python está baixando no meu computador da mesma forma, né? Só que aqui é interessante, por quê? Aqui ele não vai encontrar no meu computador, mas o Python está baixado no meu computador. A diferença é que aqui no Linux ele vem por padrão baixado e eu tenho que colocar Python 3 na frente, né? Python 3 aqui vai mostrar que está baixado o Python 3 na versão 3.12.3, né? Se não retornar a versão ou retornar alguma coisa diferente é porque não está baixado ou porque eu errei no comando que eu fiz aqui no terminal. Eu estou no Linux, mas lá no Windows seria abrir o CMD. O que geralmente eu faço? Windows R, ele vai abrir um executar aqui no canto inferior esquerdo. Aí eu digito CMD, ou melhor, PowerShell, né? E você vai entrar dentro de um terminal semelhante a esse aqui do Linux, né? E você pode usar esses comandos. Java menos version, né? Ele vai te trazer, né? Provavelmente uma mensagem de erro, porque não vai estar baixado. A princípio não está, né? Depois o compilador, o Git aqui que eu exemplifiquei, o Python, né? Por exemplo, para programação em C e C++, eu tenho o compilador de C++, é esse carinha aqui, ó, o G++, né? Tá baixado. Né? O de C++, o de C puro, sem ser com a expansão C, com a expansão orientação a objetos, né? É esse carinha aqui. E tem o debugger, né? Que é o cara que é a ferramenta que a gente usa para depuração de códigos C, né? Tem esse carinha aqui baixado também. Então, já aprenderam uma coisa interessante. Se você quer saber se algum recurso está baixado no seu computador, você sabe o nome do recurso, você usa isso daí, o version. Por exemplo, MySQL version. Aqui eu imaginei que estava baixado, mas realmente está baixado. Mas por que retornou um erro? Porque eu escrevi errado. Faltou o S aqui, tá vendo? Então eu posso vir aqui, ó, copiar e colar. Aí me mostrou a versão do MySQL. Né? Aqui no Windows, assim como também acontece no PowerShell e no CMD, eu não posso marcar alguma coisa e dar um Ctrl C, né? Porque olha o que acontece, ele me mostra isso daqui, ó. Porque aqui, se eu estiver rodando alguma aplicação e é uma aplicação que ela fica rodando no terminal, eu posso usar o Ctrl C para encerrar a aplicação, né? O Ctrl C não é copiar aqui no terminal, né? E assim como o Ctrl V também não cola, né? O que a gente pode usar como recurso é marcar o que a gente quer no terminal, clica com o botão direito, copia, né? E depois a gente vem aqui e cola, tá? A gente pode apagar e tudo mais. Ah, eu quero limpar a tela. No PowerShell, né? Quer dizer, no CMD é CLS. Você dá um CLS, ele limpa a tela, né? No PowerShell e no Linux é clear, tá? Você dá um clear e ele vai limpar a tela. Mas eu posso muito bem fazer outras coisas, por exemplo. Se eu tenho aqui algumas coisas digitadas aqui no... Deixa, deu até um erro aqui. Tem algumas coisas digitadas aqui no terminal. Eu quero limpar a tela. Eu poderia muito bem escrever clear. Mas aqui, no caso, eu posso dar um Ctrl L, que ele vai limpar a tela para mim. Interessante se eu tiver um prompt aqui, né? Por exemplo, eu tenho isso daqui, essa outra coisa aqui. E eu escrevi tipo assim, ó, git version,
né? E eu tô vendo que tá bagunçado ali o meu prompt. Eu posso dar um Ctrl L que ele limpa, mas eu não perco o comando. Eu dou um Enter, ele vai e, e me retorna a versão do Git, tá? Esse aqui eu limpo a tela, tá? Isso aqui funciona similar ao no CMD e no PowerShell. Vocês vão ter que aprender essas coisas porque constantemente às vezes você tem que estar usando o terminal para fazer algumas operações, né? Então, isso daqui eu acho interessante vocês saberem, porque pelo menos eu uso muito o terminal. Comando muito famoso aqui no Linux é o pwd. Ele me retorna um diretório, todo o path da onde eu estou aqui no terminal. Se eu der um Enter, eu estou na minha pasta Home, dentro do usuário Matheus, tá? No Linux eu começo pela barra, depois eu venho com o diretório e depois outros os subdiretórios, né? No Windows você começa lá no C dois pontos, depois vem barra, é, me falha a memória agora, barra usuários, barra o nome do teu usuário, enfim, né? Ah, por exemplo, eu posso listar o que tem aqui dentro desse diretório Matheus. Eu posso dar um ls, né? Eu gosto de usar "-l", que ele me traz na pegada tipo lista, porque se eu usar o ls, ele fica desse jeito. É legível, mas mais interessante do que isso é "-l", né? Que ele me traz aí uma lista de coisas que tá dentro dessa pasta. É a mesma coisa que eu vim aqui, ó, e vim aqui na minha home e e mandar listar. Vocês vão ver que vai ter essas coisas aqui, né? Aqui tá cheio de captura de tela, mas vamos supor, isso aqui é só uma pasta recente, o que eu acessei recentemente, né? Se eu vim aqui na pasta inicial, né, que é justamente aquela que eu mostrei para vocês, ó, barra home barra Matheus, é a pasta que eu estou, ó. Deixa eu dar um pwd aqui, ó, barra home barra Matheus, né? É as mesmas coisas, né? Não tá na ordem, né? Porque aqui traz uma ordem alfabética que ele não ordenou dessa forma, né? A gente pode muito bem fazer assim, né? Vocês vão ver lá, ó, área de trabalho, documentos, downloads, IESP, né? Que é um framework de desenvolvimento, imagens, modelos, músicas, público, Snap, vídeo e Workspace. Né? Esse Workspace é muito importante, porque essa pasta não existe por padrão no Linux. Eu criei ela porque eu gosto de colocar as coisas de programação dentro dessa pasta Workspace. Você que é usuário do Windows, você pode muito bem ir lá no C dois pontos e lá mesmo criar uma pasta Workspace. Aí tudo que for de programação você taca lá dentro. É mais fácil, porque tipo assim, tá mais perto da raiz. Então, para você acessar ela é até mais rápido. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, cd, change directory, entrar no diretório, ou mudar para o diretório, melhor dizendo. Eu dou um work, um W aqui, né? E eu posso dar um tab, que ele já completa para mim, eu dou um enter. Acabei de entrar dentro da pasta Workspace. Né? Então, se eu der um ls-l, vai mostrar o que tem dentro da pasta Workspace. No meu caso, tem Java, JavaScript, Python e SQLite, que é uma coisa de banco de dados que eu estou estudando. Mas, resumindo, esse mesmo procedimento seria de eu vir aqui, clicar e entrar aqui, tá? Ah, por que que você está dizendo para nós usar o terminal? Aqui, talvez no Windows não faça tanto sentido, mas aqui no Linux, sim, né? Porque muitas coisas o terminal aqui é interessante ser usado. Então, basicamente, eu estou passando uma overview geral de como é que funcionam as coisas, porque tudo muito confuso, é tudo muito místico ainda para a gente estar começando. Mas é para vocês terem uma pegada de como é que as coisas funcionam, porque talvez, vez ou outra, aqui no Linux eu vou usar o terminal para fazer alguma coisa. Então, vocês já entenderam que cada coisa funciona, ajuda vocês a ter um discernimento do que eu estou fazendo e... Enfim, querendo ou não, conhecimento, todo conhecimento é válido, né? Então, por exemplo, eu criei uma pasta Java aqui, então posso entrar dentro da pasta Java. Uma coisa que eu gosto de fazer é, por exemplo, tudo que é diretório eu começo com letra maiúscula. E tudo que é arquivo eu não coloco letra maiúscula, eu deixo com letra minúscula mesmo. Por exemplo, aqui dentro de Java, se eu dar um ls-l, eu tenho. Aqui, ainda assim, eu tenho projetos aqui dentro, né? Mas eu tenho o módulo 1 exemplo, aí tem o módulo 1 exemplo 2, né? Aí tem aqui o nome dessa pasta aqui, porque eu no começo eu comecei a separar por módulos. Só que aí eu vi que eu poderia criar classes dentro do IntelliJ, e lá dentro das classes eu colocava, tipo, os módulos e separava lá dentro mesmo. Então eu até parei de criar projetos e um projeto só eu tô tacando todo o conhecimento que eu tô estudando da documento que o professor passou pra gente, né? Olha, interessante. Esse módulo 1 exemplo e módulo 2 exemplo, para mim, eles são inúteis. Eu posso dar um RM e removê-los, né? Só que aqui não vai funcionar. Por quê? Se eu vim aqui copiar e, e colar, ele vai dizer que eu não consigo remover porque esse aqui ele é um diretório, então eu tenho que remover recursivamente. Aí eu faço isso aqui, ó, -R, e eu removo
recursivamente. Se eu der um ls agora menos L, vocês vão ver que não existe mais aquele módulo que eu removi recursivamente. Entendeu? Que no caso é esse carinha aqui. Vou fazer a mesma coisa pro 2. Ah, o que é isso aqui que você está fazendo, Matheus? Você não está digitando nada, tá aparecendo as coisas? Eu estou usando a setinha. Quando eu dou a setinha para cima, eu recupero o último comando. O último comando que eu dei foi o ls-l. Esse carinha aqui. Né? O antepenúltimo foi esse daqui, ó. Quer dizer, o último, né? É o antepenúltimo mesmo. Esse cara aqui. Então, se eu der setinha para cima, esse cara aqui. Então, eu quero, na verdade, remover, né? Eu quero remover. Ele se perdeu aqui. Acontece, né? Mas eu posso vir aqui rm, módulo 2, exemplo 2, e eu quero remover ele recursivamente também. Então, se eu listar aqui, ó, vocês vão ver, né, que eu só tenho esses dois diretórios. Aqui eu sei que é diretório por quê? Porque tem um Dzinho aqui na frente, ó. Tem um Dzinho aqui. Então eu sei que na verdade isso aqui é um diretório. Porque se fosse um arquivo, não mostrava esse D aqui na frente, né? Inclusive, eu te falei da regra, né? E eu mesmo decidi uma regra que eu inventei, né? Que foi de começar com letra maiúscula. Mas é porque, tipo, T2TI é o nome da formação, Java Starter. Então eu deixei dessa forma porque isso é um projeto dentro do IntelliJ, né? Mas eu vou mudar isso daí. Beleza? E aqui eu vou remover esse nome aqui, porque eu tava usando isso para explicar um vídeo para um colega. Então eu vou remover isso daqui, então vou dar um ls-l. Tá, então só tem um diretório aqui dentro agora. Então eu posso entrar nesse diretório. Se eu dar um listar aqui "-l", isso aqui são arquivos já lá dentro do IntelliJ. Então isso daqui não é interessante a gente mexer aqui dentro. Como é que eu faço para voltar? Eu posso dar um cd dois pontos, que ele volta, né? Aqui eu estou dentro do diretório T2TI Java Starter. Se eu der cd dois pontos, eu vou voltar para o diretório Java. Vocês podem ver aqui, ó, né? E interessante que, tipo, todo diretório tem arquivos ocultos, né? Aqui no Linux, né? ls-la. Estou dizendo para mostrar os arquivos ocultos. Um deles é o arquivo ponto, que é uma referência do próprio diretório, tá? Eu estou dizendo esse diretório, literalmente dizendo esse diretório. Algumas coisas, por exemplo, code. Se eu simplesmente digitar code, que é o VS Code, e dar um enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir meu VS Code. Simplesmente abrir meu VS Code e vai, aqui no caso do VS Code, eu vou recuperar o último projeto que eu estava fazendo. Beleza? Mas se eu quero abrir o VS Code pelo terminal, eu dou um code ponto, ou seja, eu quero que você abra nesta pasta. Entendeu? Então eu dou um code ponto. Ele não vai mais abrir naquela pasta, aquele projeto Python. Ele vai abrir aqui dentro da pasta Java. Tá? Dentro da pasta Java, que dentro dessa pasta Java só tem uma pasta que é justamente essa pasta aqui. Beleza? E tem um outro arquivo oculto também, que vocês podem ver aqui, ó, quando eu listei. Um arquivo dois pontos. Esse é o diretório de cima, entendeu? O diretório anterior, né? Ou seja, o diretório pai desse diretório onde eu estou. Que no caso, nesse exemplo aqui, ó, o diretório pai dele, né, do Java, é o workspace. Tá? Então, se eu der um code, se eu der um cd ir para o diretório pai desse diretório, eu vou voltar para o diretório workspace. Beleza? Se eu der um code, esse símbolo aqui, eu esqueci o nome, negação, porque para mim faz sentido esse negação. E dou um enter, eu vou voltar, no caso, para minha pasta home, né? Que no caso aqui no Windows, eu dou um pwd, é a pasta home. Tá? Então aqui são alguns comandos que talvez vocês vão ver eu usando constantemente, aqui no Linux, né? Que é interessante que vocês também saibam esses comandos no PowerShell, no terminal no caso do DOS, né? Que é o CMD, né? Porque, sendo sincero com vocês, o programador tem que saber dessas coisas, entendeu? Não é que vocês vão sair usando isso para cima e para baixo, mas é bom você saber. Pelo menos eu gosto da produtividade de usar o terminal, porque eu facilmente, eu decorei, né, os diretórios do meu computador. Eu posso vir aqui ESP, ESPDF, exemplos, meus projetos, aqui, ó. Eu não sei mais o nome, né? Eu cheguei no M, eu sei que começa com M, mas eu posso dar tab aqui, ó. Ó, eu sei que começa com M. Eu dou um tab duas vezes, ele vai mostrar, ó, dentro desse diretório tem um mesh My Projects. Eu quero My Projects, né? Quer dizer, eu dou um tab My Projects. Aí aqui dentro eu posso listar o que que tem os projetos aqui. Né? Aqui tem, por exemplo, um projeto de TCP Server. Eu posso entrar no TCP Server, né? Beleza, cheguei nesse diretório aqui. O que eu faço? Code, ponto. Eu consigo abrir meu VS Code nesse projeto aqui, tá? Então,
Eu gosto dessa produtividade, do que ter que vir na mão aqui, abrir o carinha, vir aqui em documentos, né? Vocês podem ver que eu nem sei a ordem, né? Nem em documentos, é na minha pasta pessoal, ESP, ESP-DF, exemplos. Ó, pra você ver o tanto de pasta que tem aqui, ó. Isso aqui é um arquivo gigante. Tem vários arquivos aqui, My Projects, aí TCP2 aqui, entendeu? Eu decorei isso. E não é que eu decorei tudo isso daqui, mas é porque isso daqui, na verdade, ele é um framework, um SDK de C++, que ele já traz toda essa bateria de diretórios. E eu, dentro da bateria do diretório deles, eu criei os meus, né, até para organização de projeto. E eu decorei essas coisas que eu criei. Então eu não tenho que ter o trabalho de ficar vindo aqui na mão e abrindo. Né? E eu uso o terminal, porque como foi uma coisa que eu fiz, eu conheço o padrão que eu mesmo criei e eu tenho mais produtividade. Tá? Então essa é uma dica que eu deixo para vocês aí. Né? Na verdade, eu queria ter feito um vídeo já começando a falar da leitura aqui, né? Eu até comecei, mas, mas eu acabei falando de terminal e tudo mais, e talvez não tenha ficado tanto lógico e organizado. Né? Mas vamos terminar de pelo menos ler esse arquivo aqui. Então eu falei para vocês, né, que no ambiente de desenvolvimento Java tem duas coisas que a gente tem que saber, que é a JRE e o JDK. A JRE é uma runtime, ou seja, o que possibilita eu executar programas Java, e o JDK é um conjunto de ferramentas do qual eu consigo fazer programas Java. Né? Aí tem aqui uma paradinha de versões, aí tem aqui o compilador da linguagem Java, que é o JavaC, o interpretador Java, que é o Java. O interpretador é justamente o que vai ler o meu código e executá-lo. Né? A gente tem o JDB, que é o debugador de Java. Lembra lá que era GBD? GDB, na verdade, era o de C. O de Java é JDB. Entendeu? Até porque tem muita gente que diz que C++ e C é o pai, né, de Java. Então tem algumas coisas que ele carrega assim como por herança assim da tecnologia, né? Até porque o C e o C++ ele veio muito antes, né, que o Java. Aí tem JavaDoc, né, que no caso aqui é um gerador de documentação. Né? Tem jar, ferramenta que comprime, lista e expande. Aí tem esse carinha aqui, tem outro esse carinha aqui. Isso aqui não precisa saber o que é. Né? Aí tem algumas definições aqui muito importantes. A gente tem que saber o que é uma classe. Classe é uma estrutura que, quando construída, produzirá um objeto, dizendo todo objeto é instância de alguma classe. Né? Classe, pessoal, é um template, entendeu? É um template que através desse template a gente pode criar coisas que são essas coisas objetos. Né? Por exemplo, uma classe pessoa. Eu tenho uma classe pessoa. Toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem idade, toda pessoa tem gênero, né? E toda pessoa tem, sei lá, uma altura, né? Para me criar o João, por exemplo, eu tenho que instanciar essa classe e passar que o nome dele é João, né? Que o gênero dele é masculino, que ele tem 1,70 de altura, enfim. Né? Então, basicamente o conceito de classe é esse, né? E o que é um objeto? Em tempo de execução, quando a JVM, ou seja, a que possibilita a execução do código Java, enquanto a palavra reservada new, é criado uma instância da classe apropriada. Ou seja, isso aqui, ó, new é novo, então uma nova pessoa. Tipo, podemos dizer assim, uma nova pessoa, eu estou criando um objeto João. Seria basicamente isso daí. Né? O estado é definido pelo conjunto de atributos de uma classe, isto é, cada instância de classe possuirá um estado independente dos demais objetos. E o estado é justamente, por exemplo, o que eu falei para vocês. Por exemplo, o estado do objeto João, né, ele pode ser, no caso, o valor das variáveis que eu falei para você, porque vocês vão ver que aqui, essas coisas que eu falei para vocês são atributos do objeto pessoa que possui o nome João. Né? E alguns estados seria o próprio nome dele, é um estado, a altura, né, o gênero, entendeu? Uma coisa que pode mudar gênero, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Que é uma coisa que pode mudar, né? Mas vamos lá. Comportamento. Né? O comportamento são os métodos de classe. Comportamento é aquilo que uma classe faz, que é o algoritmo. Muitas das vezes, um determinado método muda o estado do objeto. Isto é, após a execução do método, um ou mais atributos mudarão de valor. O que acontece, pessoal? O comportamento, ou o que a gente chama de método, são ações que a gente vai fazer. Geralmente a gente usa até verbos para falar isso, para alterar os atributos do próprio objeto. Né? Por exemplo, o professor na sala de aula lá, eu vou chegar nessa parte ainda, mas quando ele cria um objeto carro, a gente consegue alterar o deslocamento do carro
por métodos do próprio objeto carro, entendeu? Isso é muito interessante porque isso traz uma ideia de encapsulamento, abstração de informações e tudo mais. Não só isso, mas com, com a aprendizagem de orientação a objeto, a gente vai aprendendo mais coisas como polimorfismo, herança, enfim, eu não consigo lembrar de cabeça todas as coisas de orientação a objetos porque é uma parada muito conceitual. Mas vamos pegar na prática as coisas também. É bom até ir pela prática, né? Aí tem algumas coisas muito interessantes aqui, que é a questão de nomenclatura, né? São regras, no caso, essa primeira aqui é regras que têm que ser seguidas, porque seu código não roda, que são identificadores, que falam sobre identificadores válidos. O que é válido, né? O identificador, pessoal, pode ser o nome de uma variável, o nome de uma função, o nome de uma classe, o nome de um, de um objeto que seja, né? E ele tem algumas regras, né? Por exemplo, deve iniciar com uma letra, cifrão ou sublinhado, underscore. Após a primeira caractere, podem ter qualquer combinação de letras, caractere e número. Não possuem limite de tamanho, né? Não podem ser palavras reservadas. O que é palavra reservada? Palavras que já existem dentro da linguagem. Por exemplo, um if é uma palavra reservada, né? Identificadores são cases sensitivos, isto é, nome com N maiúsculo é diferente de nome com N minúsculo. São identificadores diferentes. Então, tipo assim, ó, pro Java, isso aqui são coisas totalmente diferentes. E, por exemplo, aqui ele traz alguns exemplos de identificadores válidos, que é, por exemplo, underscore código, né? É um cifrão, né? E turma, e esse outro aqui. E o que não é válido? Primeiro, não pode começar por número. Por que não pode começar por número, Matheus? Porque existe uma certa bagunça, né? Que acontece no interpretador quando ele vê um número, né? Isso, pelo menos quando eu estava estudando em C, se explicava que, tipo assim, a linguagem ela não ela sempre espera, tipo, de identificadores, alguma coisa que não seja número, né? Porque geralmente ela interpreta o número como como um constante, né? Então, basicamente por isso, né? Quando ele é colocado fora de contexto, ele começa a interpretar aquele número como uma constante para variável não é o que a gente quer. Aí, menos idade, um caractere que não é válido, e esse daqui também é um caractere que não é válido. Né? E convenções de nomenclatura da SAM. Né? Isso daqui não é uma regra, mas é bom que você siga, até porque o IntelliJ ele faz justamente isso quando a gente usa o generator, que é para gerar as coisas, né? E qual que são essas coisas? Classes interface, a primeira letra deve ser maiúscula. E caso o nome seja formado por mais de uma palavra, as demais palavras devem ter sua primeira letra maiúscula também. Isso a gente chama de camel case, né? Lembra de camelo, né? Lembra lá das costas do camelo, tem aqueles negócios lá? É por causa disso, né? Começa com a letra minúscula, aí em vez de a gente separar, usar underscore, a gente começa o que seria a próxima palavra com a letra maiúscula, né? E os métodos, né? A primeira letra deve ser maiúscula, quer dizer, minúscula. A primeira letra dos métodos deve ser minúscula, assim como é nas variáveis, né? E, e após devem aplicar o camel case, né? Caso se for uma palavra composta, aplica que se for o nome de uma variável que tem mais de uma palavra, você aplica camel case. A variáveis da mesma forma que os métodos, né? Eu até falei isso agora. E as constantes. Todas as letras do nome devem ser maiúsculas. E caso seja formado por mais de uma palavra, separada por underscore. Beleza? Aí que ele traz alguns exemplos, né? Declaração de classes. Né? Ó, a classe começa com letra maiúscula. Né? Quando o nome dela é composto por mais de uma palavra, você separa as palavras pela iniciando a primeira letra da palavra com maiúsculo. Né? Os métodos, olha, não é mais maiúsculo. Então isso aqui ajuda nós até saber mesmo o que a gente está vendo ali no código, se aquilo ali é uma classe, aquilo ali é um método, uma variável. Né? Então, olha, os métodos tudo minúsculo, mas ainda assim segue a regra de camel case. Variáveis também, da mesma forma, e as constantes, que é a diferentona, tudo maiúsculo. Né? E tem outra convenção aqui, né, que é mais relacionada a métodos setters e getters, isso a gente vai ver mais aprofundado em orientação a objetos. Que se o atributo não for booleano, o método getter utilizado para obter a variável deve iniciar por get. Né? Então, se o atributo não for um booleano, o método getter deve iniciar com get. Né? Então, se não for booleano, né, vamos supor, se ele retornar, né, uma coisa que não é booleana, eu usaria get, né? Por que eu não uso get no booleano? Porque geralmente a gente usa is, né? Mas ainda assim a gente pode usar o get, né? Mas por convenção usar o is, né? É tipo assim, ó, tipo verdadeiro, falso, porque o get está fazendo justamente isso, né?
Você pode, por exemplo, fazer um get também de get um número inteiro, 32. Então faz sentido você perguntar, 32, alguma coisa assim. Né? Então é a convenção, então vamos seguir a regra da convenção. O método setter, né? Que ele geralmente é um método que ele seta um valor, né? Ele atribui um valor para alguma coisa, ou melhor, ele atribui um valor para um atributo da classe ou do objeto, né? Então ele sempre começa com set, né? O restante do nome deve ser o nome do atributo concatenado ao prefixo is, get ou set, né? Prefixo é o que vem antes, né? Então aqui, ó, por exemplo, nome, set nome, né? Get valor, is valor, no caso ele é booleano, então is valor ele retornaria um verdadeiro ou falso, por isso que ele usou is aqui. Né? Aí aqui ele começa toda a explicação de como é que é a instalação do JDK. Né? Mas isso daqui já é desatualizado e tudo mais. No Windows, vocês vão vir aqui, ó. Na verdade, vocês não vão baixar o JDK, vocês não vão se preocupar em baixar JRE, vocês vão baixar logo o ambiente de desenvolvimento, que se chama IntelliJ, que é esse cara aqui, né? IntelliJ. IntelliJ. Né? Aí vocês estando no Windows, vocês vão clicar no primeiro link, né? Uma pequena sacanagem que eles fazem é, por exemplo, você vai vir aqui, beleza, eu tô no IntelliJ, vou mandar baixar. Não façam isso, porque essa aqui é a versão Ultimate, a versão paga. Você vai ser taxado quando você começar a executar as coisas achando que tá tudo certo. Vocês vão descer aqui e vão vir aqui na versão Community. Tudo que é Community é gratuito, por dizer assim, né? Aí no caso de vocês vai estar o Windows aqui, né? E vocês baixam ele, né? Por aqui, ou baixa o arquivo zipado, igual o professor fez na sala de aula. Faz a descompactação desse arquivo em algum lugar do seu computador, de preferência na raiz do seu computador, dentro de uma pasta chamada IDE, né? E lá dentro desse arquivo descompactado, né, já dentro da pasta que está descompactada, vai ter um carinha chamado Intelli64, eu acho. Vocês clicam nele e vocês vão abrir um IntelliJ. É como se estivesse baixado no seu computador, tipo, pelo processo de baixar, em vez de baixar um arquivo zipado. Né, vocês podem muito bem criar um atalho para a área de trabalho para vocês acessarem mais rápido, em vez de ter que fazer esse processo de ter que entrar lá dentro da pasta e clicar nesse ícone para você estar entrando no IntelliJ. Né? E depois que vocês fizeram isso, né, aqui no caso seria o processo que eu simplesmente clico aqui no IntelliJ, ele vai abrir um IntelliJ IDE. Né? Aí eles vão abrir aqui, mostrar novo projeto. Eu acho que eu posso até ocultar esse cara aqui, ó. Remover dos recentes. Eu vou remover aqui. Eu não estou apagando, eu estou só removendo os recentes. Eu posso muito bem abrir esse mesmo projeto que eu acabei de tirar aqui da overview para continuar o desenvolvimento dele. Mas eu só fiz isso para mostrar para vocês que geralmente a ideia abre para vocês. Abre dessa forma aqui, né? Vocês vão em novo projeto, para criar um novo projeto, vocês podem abrir um projeto que já está na máquina de vocês, como eu vou fazer em algum momento aí do vídeo, ou um próximo vídeo, ou vocês podem usar o Git para você pegar isso de alguma plataforma de versionamento, né? Aqui tem outras coisas interessantes de vocês explorarem, porque eu sou meio agoniado. Quando eu entro dentro de uma ideia nova, eu quero ver tudo, né? Então, o que é customizar aqui? Então, eu customizar a minha ideia. Por algum motivo você tem algo contra o Dark, né? Usa o Light, né? Fica branco, talvez agrade alguns, mas eu sinceramente gosto do Dark até para poupar um pouco as vistas, né? Aí tem aqui as cores, né? Tipo, o tema das cores. Não sei por que mudou, mas vamos lá. Você pode alterar aqui. Aí tem a língua, né? Infelizmente, para alguns não tem português, então vamos deixar no inglês mesmo. Região, no caso, a região da língua, eu não vou deixar especificado, né? Acessibilidade, né? IDE fonte. Eu acho que isso aqui é o tamanho da fonte, né? O tamanho da fonte da IDE, é só aumentar isso daqui, ó, fica gigante. Para alguns é bom aumentar até por acessibilidade, né? Eu vou deixar no 13 mesmo, que é o padrão. Keymap. Aqui no caso, Keymap, pessoal, é atalhos, tá? Atalhos. No seu não vai estar Gnome, por quê? Porque eu tô no Linux. Aí, tipo, eu tô no ambiente gráfico do Gnome, tá? Eu posso configurar também, mas isso aqui não são coisas que vocês precisam se preocupar. É mais para aqueles que são agoniados, assim como eu, de querer entender tudo que tá na tela. Eu tô fazendo só um overview, tá? Aqui vai estar o Windows mesmo, é só a lista de atalhos padrão do Windows, do teclado e segue o baile. Né? Plugins, né? Isso aqui são alguns plugins interessantes para vocês baixarem para estar deixando legal. Eu vi que o professor até baixou um lá do Mario, né? Mas isso aqui geralmente é para você adicionar algumas funcionalidades, né?
na sua IDE, né? Eu acho que o professor fez na sala de aula, acho que o professor baixou um do Mário, né? Vamos ver o que que ele fez aqui, ó. Vamos digitar Mário aqui. Mario Process Bar, certeza que foi esse, né? Por exemplo, na hora que ficar fazendo download, vai ficar um Mariozinho correndo, né? Então, ó, vamos clicar aqui, vou instalar, tá instalado, bacana, né? E learning aqui é aprendizado, né? Ele tem até um iniciar, né, aprendizado aqui, né? Aprendizagem, não sei, né? Que eu acho que ele vai fazer meio que um tour pela IDE te explicando algumas coisas, né? Eu cliquei aqui, ele vai fazer um tour e tem algumas missãozinhas aqui, ó, né? Ele vai explicar, né, que é um mini treinamento, iniciando e tudo mais, né? Eu acho que eu comecei a fazer, mas eu parei. Um tour, ó, tá vendo aqui? Ele tá explicando, ó. Primeiro você clica aqui para Project View, né? Aí eu posso clicar aqui para me ver o que que tem dentro do meu projeto. Ah, tem um projeto Welcome Java aqui. Eu clico nele duas vezes. Cliquei nele duas vezes. Aí tem aqui, ó, ver as coisas do aprendizado. Posso dar um rum aqui. É tipo a própria ideia te ensinando como é que a usa, entendeu? Só que é em inglês. Talvez para alguns seja um tanto quanto mais complicado que, sinceramente, aprendendo sozinho, né? E enfim, é mais para vocês entenderem o que que se trata aquilo lá que eu mostrei para vocês. Então eu vou parar de executar isso daqui, né? Eu acho que a minha ideia travou. Ela travou. Às vezes acontece, tá, pessoal? Vamos esperar esse trem voltar a funcionar. Eu vou sair aqui. E uma coisa interessante também que vocês podem fazer é dando uma lida, né? Dá uma lida aqui nessas paradas. Tipo, para desenvolvimento, aí tem, tipo assim, ó, a JetBrains tem várias coisas aqui interessantes, né? IntelliJ, IDE, que no caso é aquela que a gente tava usando, né? E o meu carinha, ele morreu de vez mesmo, cara. Só porque eu tô gravando. Geralmente isso não acontece. Deixa eu ver se eu consigo interromper o processo dela aqui. Seria o Ctrl Alt Del aí no Windows, né? Vamos ver se eu acho aqui. Eu vou ter que bater cabeça para encontrar isso daqui, né? Geralmente uma hora ele vai sair daqui. Tá? Eu acho que isso aqui é um sinal para parar esse vídeo na real. Tá? Então, eu fiz meio que um overview sobre como é que usa o terminal aqui no Linux, como é que, pelo menos explicando como é que baixaria a IDE, né? E eu fiz uma leitura aqui, né, do primeiro módulo. Então aqui, ó, lógico, leem tudo que tá aqui, não faça uma leitura breve igual eu fiz aqui com vocês, tá? Porque eu só consigo explicar porque eu li, né? E depois, acho que no próximo vídeo, no próximo momento, eu já mostro para vocês como é que seria o módulo 2, né? No módulo 2 já começa com código mesmo. E a gente vai começar a codar, tá? E eu acho que é isso, pessoal. Fica o vídeo aí e tamo junto.